Essa é a terceira aula, terceira parte da aula assíncrona do dia 17 de março, quarta-feira. Então agora nós vamos falar de zooplâncton. Então o nome é derivado do grego, zoon, animal, e plânctos, a deriva. Logo, o plâncton é formado por organismos que vivem dispersos na coluna d'água, com meios de locomoção ilimitados. Já o termo zooplâncton se refere à parcela heterotrófica de organismos do plâncton. Então a figura mostra aqui vários representantes de zooplâncton, microcrustáceos, nós vamos comentar a respeito. É basicamente uma passagem rápida aí, vocês já estudaram eles lá na zoologia. Vamos destacar aqui o papel limnológico. Entretanto, apesar de muitas vezes definirmos como organismos de pouca mobilidade, diversos organismos do plâncton, como microcrustáceos, podem se mover extensivamente. Sendo assim, esses organismos possuem uma heterogeneidade tanto espacial quanto temporal em função das condições do ambiente, e não são aleatoriamente distribuídos como poderia se pensar devido ao significado do termo plâncton. Então, o zooplâncton é constituído de muitos tipos de organismos. Grande parte deles possui ciclo de vida curto, havendo uma resposta rápida em relação a mudanças ocorridas no ambiente, como, por exemplo, mudanças climáticas, temperatura, vento, concentração de nutrientes, pH, entre outros fatores. Assim, a composição de espécies do plâncton e a abundância destas podem ser alteradas em função de variações do meio, podendo ser de grande utilidade como indicador biológico para avaliação da qualidade da água, mostrando, por exemplo, variações na comunidade com relação ao grau de eutrofização do meio. Aí é o papel, a questão limnológica, de estudo limnológico relacionado ao plâncton. Tá? É nesse aspecto aí que nós vamos focar. Essas variações espaciais podem ocorrer também por questões bióticas, como aparição ou predação. É comum em diversos grupos de organismos, por exemplo, a realização de migrações verticais, sendo este provavelmente, embora não totalmente esclarecido, um mecanismo para evitar predação. Mas também podem aproveitar correntes para se deslocarem. Aqui então, aquela mesma imagem de representantes do zooplâncton, mostrando aqui pulgas d'água, são microcrustáceos, copépoda. Então, a importância do zooplâncton reside principalmente em seu papel de condutor do fluxo de energia dos produtores primários para os consumidores de níveis tróficos superiores, sendo assim um importante grupo responsável pela produtividade secundária e também fundamental no transporte e regeneração de nutrientes pelo seu elevado metabolismo. Pela sua importância na cadeia trófica, pode-se notar que o zooplâncton representa uma fonte alimentar essencial e por isso é utilizado no cultivo e produção de alimentos para o homem, como peixes e crustáceos. Algumas vantagens de se utilizar esses organismos na piscicultura são: curto ciclo de vida de muitos organismos, como cladóceros cotíferos. Alto valor nutritivo e a fácil captura por peixes, um pouco mais desenvolvidos, e no caso de peixes pequenos, os rotíferos têm tamanho ideal. Além disso, geram um efeito menos tóxico e podem ser cultivados em larga escala, com fácil estocagem. Os organismos do zooplâncton podem passar apenas uma parte do seu ciclo de vida no plâncton, sendo chamados de meroplâncton, ou passar todo o seu ciclo de vida sendo chamados de holoplâncton. Podem também habitar os mais diversificados ambientes marinhos, são chamados de aliplâncton,
ou de água doce, aí limnoplâncton. O zooplâncton marinho é formado por muitos filos de invertebrados, pois se não estiverem presentes por toda a vida, estão presentes em alguma fase larval. Já o zooplâncton de água doce não é formado por tantos tipos de invertebrados, mas também é diverso, sendo que os principais grupos presentes são os protozoários, os rotíferos, os microcrustáceos, que incluem aí copépoda e cladócera, mas também ocorrem diversas larvas de insetos, com menos frequência vermes, tubelário, alguns trematóides e larvas de molusco. Outro componente também é o ictioplâncton, formado por alevinos de ovos de peixes. Então aqui um exemplo de ictioplâncton, um desenho da fase de ovo, a larva, até a fase juvenil, muito pequenos. Aqui no caso de tracuros simétricos, que é um peixe marinho, mas o mesmo ciclo que ocorre também com os peixes de água doce, né? Eles têm ictioplâncton. Né? E também é muito difícil de identificar esse ictioplâncton, né? Muito juvenil, mas tem trabalhos aí que ajuda para identificar. E também é foco de estudo, né? Tem especialistas na área de ictiologia que se dedicam ao estudo de ictioplâncton, né? Tanto do viés ecológico, como não só taxonômico. Protozoa. Os protozoários são organismos unicelulares eucariontes com um tamanho que varia de cerca de 3 micrômetros a 1 centímetro, possuem grande diversidade morfológica e fisiológica, o que faz com que estes se adaptem a diversos ambientes. Tais organismos podem ser de vida livre, parasitas e mutualistas ou comensais em plantas e animais. Apesar de muitas vezes ter se considerado que a maior parte da biomassa do zooplâncton é composta por rotíferos e cladóceros e crustáceos, os protozoários podem exceder ou igualar a biomassa desses grupos. Tal desconhecimento se deve à dificuldade metodológica com a coleta e identificação dos organismos, pois esses precisam de uma metodologia especial para que sejam efetivamente coletados e adequadamente conservados. Assim, devido à sua grande importância no ambiente, o grupo deve ser mais bem estudado. Protozoários podem apresentar cílios, flagelos ou pseudópodes, que são estruturas bastante importantes para a locomoção e alimentação. Seus hábitos alimentares são bem diversificados, sendo bacteriófagos, detritívoros, herbívoros e carnívoros, inclusive canibais. Quanto à reprodução, esses podem se reproduzir assexuadamente por fissão binária ou sexuadamente por conjugação. Muitas espécies podem produzir cistos de resistência quando as condições do ambiente se tornam desfavoráveis. Os principais grupos de protozoários encontrados no plâncton pertencem aos filos Ciliófora e Sarcomastigófora, que são na maioria de vida livre e incluem assim ciliados, flagelados e sarcodinas. São importantes na transferência de energia da cadeia trófica, se alimentando de fitoplâncton e bactérias e servindo de alimento para os outros organismos do zooplâncton, como rotíferos e microcrustáceos. Possui também importante papel no consumo de bactérias, reduzindo assim seu número em ambientes ricos em matéria orgânica, e são muito eficientes no que diz respeito à reciclagem de fósforo e outros nutrientes essenciais. Além disso, são importantes em processos de autopurificação, em sistemas de tratamento de águas residuárias e indicadores da qualidade da água. Rotífera, outro filo, componente aí do zooplâncton, aqui exemplo de ceratela e braquionos, também um filo que vocês já estudaram,
na primeira zoologia. Os organismos deste filo são muito diversificados em sua forma e estruturas. A maioria é livre-natante, mas também há formas sésseis e algumas parasitas. Assim, os rotíferos habitam os mais variados corpos de água, sendo a maioria de água doce. Na parte anterior do corpo está localizada a coroa ciliada, e o laser, e é a principal característica dos rotíferos, o que os distingue dos demais metazoários, e é também essa estrutura responsável pelo nome do grupo, pois o movimento dos seus cílios parece com uma roda girando, rapidamente. Rotíferos são conhecidos como os menores metazoários, tendo de 40 a 2.000 micrômetros, podem se alimentar de algas, detritos, bactérias e podendo assim ser filtradores e também predadores de protozoários, entre outros organismos, ou até parasitas. Possuem grande sucesso ecológico graças às suas adaptações reprodutivas e, assim como ocorre com os protozoários, eles possuem grande vantagem em relação aos outros grupos do zooplâncton, por terem um curto tempo de geração e sua reprodução ser principalmente partenogenética, sendo assim organismos oportunistas. O que é organismo partenogenético? Dá uma revisada lá, se não se lembra. Assim, os machos em rotíferas ou são ausentes ou podem ser produzidos nos organismos da classe Monogononta, enquanto as condições são desfavoráveis. Esses são menores que as fêmeas e de vida curta, são sexualmente maduros desde o nascimento, não possuindo um período de crescimento e desenvolvimento. Quando ocorre a reprodução sexuada, são formados cistos ou ovos de resistência que se desenvolverão quando as condições do ambiente se tornarem favoráveis. Os rotíferos possuem grande importância na cadeia trófica, como condutores do fluxo de energia, sendo muito importantes na produtividade secundária, ciclagem de nutrientes. Em muitas espécies, por sua função detritívola, ajudam na depuração de ambientes com poluição orgânica. Sendo assim também utilizados como indicadores de qualidade da água. Outra utilização desse organismo ocorre na piscicultura, onde são alimento preferencial para filhotes de muitas espécies de peixes. Então, interessante fonte de cultivo para alimentar peixe. Cladócera, que exemplos, Bosminopsis e Diaphanosoma. Então, os cladóceros são os crustáceos da classe Branquiópoda, a ordem Cladócera, que possuem na maioria das vezes entre 0,2 e 3 milímetros, são em sua maioria de água doce, e a maioria possui hábito rastejador ou bentônico na região litorânea de lagos e reservatórios, mas também há famílias tipicamente planctônicas. As espécies bentônicas são raspadoras, se alimentando de matéria orgânica, de plantas, sedimentos. Já as espécies plantônicas são filtradoras, se alimentando de fitoplâncton, bactérias, detritos, e poucas espécies são predadoras. Possuem rápido desenvolvimento, sendo sua reprodução basicamente assexuada e sem larvas, e, portanto, nesse aspecto, são muito semelhantes aos rotíferos. A ocorrência de partenogênese por várias gerações de uma fêmea pode produzir incubações sucessivas. Na reprodução assexuada, os ovos são depositados na câmara de incubação, de onde os filhotes saem com a aparência já semelhante ao adulto. Quando ocorre essa liberação de filhotes, ocorre também uma muda, e o outro grupo de ovos é colocado nessa câmara. Entretanto, há uma mudança e algum fator ambiental, como seca e falta de alimento, tornando assim um ambiente desfavorável. E alguns ovos dão origem a machos e fêmeas sexuais. Esses então produzem ovos fertilizados, envolvidos por uma cápsula protetora,
que nada mais é que uma carapaça modificada. Isso é chamado de efípio, essa carapaça, que é liberada após a segunda muda. É uma forma de resistência. Tá? Então o efípio aguenta dessa forma o ressecamento, o congelamento e a passagem pelo intestino de animais, e se desenvolvendo quando as condições tornarem-se favoráveis novamente. Encontrei uma matéria que está nesse link aí abaixo aqui da imagem, do efípio, da BBC, e eles relatam um efípio que estava há 700 anos dormente, né, biologicamente falando assim. Né, e ele despertou, né, foi encontrado, aí, acho que jogaram água, alguma coisa assim, e ele despertou. Mas estava há 700 anos, tem relato também de 300 anos, encontraram efípios de 300 anos dormentes. Tá? Então o efípio também, por causa da sua resistência, é importante na estrutura de dispersão. Tá? Devido à sua formação, os cladóceros apresentam grande distribuição geográfica, sendo alguns de fato cosmopolitas. Tá? Então, por exemplo, no lago secou, mas eles deixaram esses ovos de resistência, aí, um efípio. Né? E depois, quando retorna à água, as condições ambientais são favoráveis, eles despertam. E algumas espécies de cladóceros possuem várias formas, isso é chamado de polimorfismo e pode ser devido à idade do animal, à influência da predação ou a fatores ambientais. Em algumas das espécies planctônicas, esse polimorfismo pode apresentar padrão sazonal, onde gerações com formas diversas se sucedem ao longo do ano. Neste caso, esse fenômeno leva o nome de ciclomorfose. Aqui, as formas, tá, desses cladóceros ao longo de do ciclo aqui, né, de mudança ambiental, né, mas é a mesma espécie que assume formas diferentes de acordo com a mudança aí ambiental. Os cladóceros ajudam na condução do fluxo de energia e produtividade secundária, e como são de fácil cultivo, têm curto tempo de desenvolvimento, são importantes na piscicultura, como fonte de alimento, principalmente para levinos, espécies de peixes, de importância comercial, e são também utilizados como indicadores das condições ambientais e como organismos testes padronizados para estudo em ecotoxicologia. Né? Como é que, por exemplo, como é que esse organismo responde à toxina, né? Então acaba sendo usado como um bioindicador. Copépoda é outro microcrustáceo, tá? Mostrando aqui exemplos, calanoide e ciclopóide. A classe Copépoda é a maior e mais diversificada entre os crustáceos, cerca de 12 mil espécies conhecidas, pelo menos. Dessas, 7.500 são de vida livre, sendo 1.200 próprias de águas continentais. Além disso, são considerados o grupo de organismos pluricelulares mais abundantes no planeta, superando em número até indivíduos e até os insetos, habitando também os mais diversos ambientes, incluindo terras úmidas. Os copépodos de águas continentais são menos diversificados do que o água salgada, possuindo assim 4 ordens principais: calanoidea, ciclopóidea, arpacticoidea, geleiloidea, sendo que os calanoidea e o ciclopóidea fazem parte do plâncton e os arpacticoideas são bentônicos e os geleiloidea próprios de águas intersticiais profundas. A imagem aqui do Wikipedia, a ilustração a respeito dos copépodas. Os copépodas podem apresentar 4 tipos de dietas, sendo esses herbívoros, onívoros, carnívoros ou detritívoros. Calanoides são comumente filtradores, sendo herbívoros ou onívoros, e se alimentando de algas, bactérias, pequenos animais e ocasionalmente detritos.
Já o ciclopóide tem hábitos capturador, em geral são onívoros. Pode também ocorrer canibalismo. Além disso, como possuem diversos estágios de desenvolvimento, os hábitos alimentares podem mudar conforme o crescimento. Esses organismos possuem reprodução sexuada e passam por diversos estágios de desenvolvimento. Após a eclosão do ovo, ocorre um estágio larvário conhecido como náuplio, que é esse desenho aqui, esse é um náuplio, esse copépodo aqui larval, né, nessa fase juvenil. Acho que é antes de juvenil. Em geral, ocorrem de 5 a 6 estágios nauplianos, e após isso ocorrem as formas de copepoditos, 5 estágios que possuem o corpo segmentado. E nesse momento, ele completa seu desenvolvimento e se torna adulto. O copepodito é o juvenil. Tá. Os copépodos são importantes como elo de ligação na cadeia trófica, sendo assim importantes na condução do fluxo de energia e produtividade secundária. Podem ser utilizados como bioindicadores, sendo bastante conhecida a proporção calanóide a ciclopódia como indicador de estado trófico, onde, no geral, quanto maior a quantidade de ciclopódia, mais eutrófico é o ambiente. Pode ser utilizado na piscicultura e algumas espécies de ciclopódia já foram testadas para serem utilizadas no controle biológico de larvas de mosquito, como anófilis e aedes, transmissores de doenças. Para a saúde humana, também é importante destacar a doença dracunculose, transmitida por ciclopóide do gênero Mesocyclops, hospedeiros do parasita Dracunculus medinensis, que ocorre na África, Paquistão e Índia, não ocorre aqui. Mas esse aqui, essa foto aqui, esse desenho é o do gênero Mesocyclops, que está aqui. Tá? A barra aqui mostra aqui 1 milímetro, é um animais que organismo em torno de 1 milímetro alguma coisinha de comprimento. Ok, daqui é uma fonte de consulta, né? Esse link aqui do Limnologia aqui do Instituto de Biociências da USP. Peguei o material daí também. Obrigado por assistir o vídeo. Até o próximo. Com isso a gente encerra o conteúdo da aula síncrona do dia 17. Até mais.